Bom, irmãos, vamos, ainda de pé, abrir nossas Bíblias. Gênesis, embora no boletim tenha entrado o capítulo 6, não é isso? Que consta no boletim? Mas hoje nós vamos, na verdade, voltar um pouquinho. Nós finalizamos o capítulo 4, então nós vamos fazer, na verdade, nós vamos ver o preâmbulo, a preparação para o que virá no capítulo 6 em diante. Então nós vamos ver o capítulo 5. Mas é genealogia, nós vamos ver genealogia. Pregação expositiva não dá para pular texto, né, gente? Então, capítulo 5, eu vou ler do verso 1 até o capítulo 6, verso 9, tá bom? Então diz o seguinte a palavra: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jered. Depois que gerou a Jered, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jered viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 962 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem, que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor.
Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até aqui, irmãos, podem tomar assento. Irmãos, não estamos diante de um texto fácil. Na verdade, um dos textos mais difíceis da Bíblia, né, sob vários aspectos. Mas é importante entender o que está acontecendo aqui. E talvez um subtítulo, né, que poderíamos dar seria A Beira do Juízo. Porque é disso que se trata. Quando Deus, que mais à frente, né, no capítulo 6 mais à frente, quando Deus abrir as comportas dos céus e deixar cair a água, nós temos ali uma ideia de que aquelas águas originais lá do capítulo 1 de Gênesis, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou do abismo, dependendo da tradução, mas você tem essas duas possibilidades de tradução. O Espírito de Deus pairava, então você tem ali uma ideia de caos, uma ideia de algo que é deserto e inabitável. O ponto é que Deus ele está já à beira do juízo de novo. Né? Aqui as coisas estão caminhando no capítulo 5 e o início do capítulo 6 como a explicação do porquê veio o 6 em diante, que vai ser as chuvas torrenciais, né? O dilúvio. Bom, irmãos, nós vimos que da criação em diante Deus tinha todo um plano muito bom com a sua criação e com a coroa da criação, a humanidade. Vimos o que aconteceu, vimos o peso daquilo, de um homem que amava sua esposa para um homem que a acusava, de um homem e de uma mulher que agora eles não se reconhecem mais, de maneira íntima e sem medo, e que inclusive estão distantes da própria terra, né? A terra não vai facilitar para vocês, foi uma das maldições de Deus. Vimos naquele primeiro momento que Deus amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente, não tinha amaldiçoado até então a humanidade, ou o homem, tá? Até porque daquele primeiro casal ainda viria a linhagem da promessa, a linhagem da semente da promessa, que iria finalizar em Jesus Cristo, na cruz, morto e ressurreto 3 dias depois. Só que a gente vê então no capítulo 4, o ápice, ou o anúncio da chegada do ápice. Né? Na verdade, eu acho que fica muito difícil dizer o que é pior, se é o capítulo 4 ou esse início do capítulo 6. Mas você tem no capítulo 4, então, talvez a gente possa dizer que é o ápice, porque, assim, diante de toda a criação ali, a gente não sabe quanto tempo se passou depois que Adão e Eva foram convidados a se retirar do jardim, né? Foram expulsos. A gente não sabe quanto tempo se passou, mas nunca tinha acontecido, e eu não sei se vocês já encararam dessa maneira, nunca tinha acontecido da terra provar sangue humano. A terra nunca tinha bebido sangue humano. Sangue humano nunca havia sido derramado na terra no sentido de que uma vida que se esvai, que se perde. Tá? Não vou dizer que ela nunca experimentou sangue no sentido de que eles tinham que trabalhar e trabalhar muito, e Deus disse que a terra ia produzir espinhos, cardos e abrolhos, e, enfim, muito provavelmente para arar a terra para trabalhar, não somente Adão, mas seus filhos, e Caim, que também era agricultor, em algum momento pode ter se ferido. Mas o ponto é que a terra nunca tinha experimentado uma vida que se esvai, com o sangue de Abel. Né? O sangue de Abel, então, clama da terra, clamando por justiça. Isso também vai ser dito lá em Hebreus, e nós tínhamos visto, inclusive, nesse sermão, como que Jesus, diferente de Abel, derrama sangue justo e inocente, assim como Abel, naquele momento, justo e inocente, só que diferente do sangue de Abel, ele não clama por justiça, mas ele clama por misericórdia. Então Jesus é maior e melhor do que Abel. E a gente vê então, caminhando para o final do capítulo 4, o desdobramento da linhagem de Caim. Então, vai apresentar a linhagem de Caim,
E no capítulo 5 apresenta a linhagem de quem? Sete, mas novamente começando em Adão. Por quê? A primeira promessa foi feita para Adão, Adão e Eva, né? Em relação à promessa da semente. Na linhagem de Caim, você tem na 7ª geração, e veja, irmãos, inclusive, aqui nessa contagem de pessoas aqui no capítulo 5, não adianta a gente tentar fazer conta aqui, tá? Não adianta. Nós temos aqui uma genealogia selecionada, tá ok? Então, quando fala que fulano gerou fulano, e filhas que gerou fulano, não significa necessariamente pai, mas é linhagem, tá? Eu vou chutar um exemplo aqui para vocês, tá? Não quer dizer que é exatamente isso, mas essa é a ideia. Por exemplo, Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. O texto aqui no hebraico, ele não está colocando assim, exatamente que Cainã é pai de Maalalel, mas ele é colocado como pai, porque tipo assim, veio Cainã, e aí Cainã teve 2, 3 filhos, aí um desses filhos gerou Maalalel. E aí você pergunta, por que o autor fez questão de selecionar esses nomes? Irmãos, de todos os nomes não é muito claro, nem para os pesquisadores, do porquê esses nomes. Embora, 3 nomes aqui vão ser muito importantes. Talvez por uma questão de geração, talvez por uma questão de tempo vivido, porque o que vocês percebem? O pessoal aí vivia mais ou menos quanto tempo aí? O que vocês acham? Por alto. 800, 900? O mais velhinho aí foi até quanto? O famoso Matusalém. Famoso Matusalém. Né? E, inclusive, a gente vai ver lá no capítulo 6 que Deus vai reduzir essa quantidade de tempo. Tá? Alguns estudiosos talvez vão dizer, olha, talvez eles viviam todo esse tempo de anos porque a contagem de tempo era diferente. Bom, também é uma possibilidade. Mas o ponto é que Deus reduz. Reduz. Eu dei uma pesquisada. Me parece que o homem mais velho da Terra, que morreu, ou mais velho que eu digo, recente, tá? Mas morreu, parece que tem 2 anos, alguma coisa assim. Foi um oriental com 112 anos. Falei, pô, chegou próximo, hein? Né? Com mais 8 anos, né? Chegava no limite, tipo assim, irmão. Tipo assim, se tu chega a 119, cara, come, bebe, comemora que tu só tem mais 1 ano, não vai passar disso. Não vai passar, não tem jeito. Deus disse que não vai passar e não vai passar. Então parece que o mais velho chegou por aí, 112, 113 anos, em tempos atuais. Né? Mas você tem então uma genealogia selecionada aqui. E aí você fala, mas Alan, por que você está frisando isso? Pelo seguinte, quando nós olhamos para a linhagem de Caim, e lembrando, Caim foi amaldiçoado por Deus. Nós temos ali o relato da primeira vez que Deus, de fato, amaldiçoou o ser humano. Até então ele puniu pelo pecado, pelo crime cometido no Éden. Agora não, é uma maldição lançada. Tá? E você vai ter uma maldição lançada, e você vai ter uma linhagem que vai ser assim, que vai produzir um monte de coisa. Tá? Mas nessa linhagem lá de Caim, o 7º de Caim, e novamente, o número 7 é muito importante dentro da cosmogonia judaica, sabe? E da cosmovisão, dentro da ideia de criação de tudo. O 7 é importante em vários aspectos. A ideia de completude e perfeição. A 7ª geração de Caim, o Lameque, que nós vimos, ele se torna pior do que o filho. Pior. Tipo assim, meu pai, e novamente, percebem? Ele chama de pai, mas não é pai. É por causa da linhagem, é por causa da descendência. Então, Lameque, ele trata assim. O texto trata assim. Então, se meu pai, se Caim matou um, e a ideia aqui, irmãos, é que ele está apontando o dedo para o céu e cerrando os punhos. Se o Senhor vai vingar meu pai, se o Senhor vai vingar Caim 7 vezes porque ele matou um, eu matei, agora me lembra, irmãos, são 2 ou 3? Teria que ler no texto. Matei, acho que foi 2. Um porque pisou no meu pé,
e um que... Então, matei 2, não é? Então assim, Deus, olha só, tu vai ter que vingar 7 vezes 7. Desculpa, 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? E você tem esse ápice de crueldade. O cara faz uma ode à violência, um louvor à violência. É o primeiro bígamo, né, de registro bíblico, um homem com mais de uma mulher. E ele tem essa pegada ali, tá? E tudo bem. O texto fecha, no verso 25 e 26, lá do capítulo 4, ainda com uma nota de esperança. Só que aí começa então o capítulo 5. E o que se falou da linhagem de Caim, agora vai se falar, falou-se da linhagem cainita, para usar um termo bonito, né? Agora vai falar da linhagem setita, sei lá. Eu li isso, agora não lembro, porque eu quis falar agora para ficar bonito, mas ficou feio. Porque eu não lembro agora como é que era a expressão para Sete. Para Caim era cainita. Mas a linhagem de Sete. E percebam o seguinte, algo importante e interessante no texto. Todos eles vivem muito. Vivem muito. Só que qual é o fim de todos? Morte. Todos eles morrem. Todos morrem. Todos estão experimentando a punição dada à humanidade lá no Gênesis 3. E você tem esse registro aqui. Eles estão vivendo muito, muito, mas todos estão voltando para o pó. Todos estão voltando para o pó. Só que na 7ª linhagem, ou na 7ª geração, você tem algo inédito. Algo inédito aqui. Porque assim, teve filhos e filhas, viveu 800 e tanto, 900, morreu. Gerou fulana, morreu. Morreu. Toda a humanidade está morrendo. Toda a humanidade está morrendo. E tem uma coisa que eu não falei, nas outras pregações, do seguinte: existia na época as mitologias, né, os mitos de criações em volta do povo de Israel. E aí eu falei sobre a criação, você tem um relato, né, também sobre dilúvio e tudo mais. Mas existia na época, e tem hoje, né, a gente tem acesso a isso, a epopeia de Gilgamesh. Não sei quantos já ouviram falar nisso. Mas o que é essa epopeia? Gilgamesh, bom, é um material antigo, épico, tá, da Mesopotâmia, escrito lá pelos sumérios. Os especialistas vão dizer que foi escrito em torno de 2000 anos antes de Cristo, tá? Mas é um material que vai dizer o seguinte: Gilgamesh foi um homem que ele estava em busca de uma coisa muito específica, e que era desejado também por todos os homens naquela época. E a gente vê isso nesse contraste aparecendo aqui, na 7ª geração do relato de Gênesis 5. Tá? Antes de eu falar desse contraste, vamos ver algumas coisas aqui que são importantes. O ser humano está vivendo numa terra amaldiçoada. Irmãos, vamos ser honestos, tá? A gente está no meio de uma pandemia, o negócio está feio, né? É difícil dizer se já esteve pior ou se está pior agora, não, é difícil dizer. Mas, tirando o fato da própria pandemia, você já olhou para a sua vida? Antes, esquece, tá, pensa um pouquinho, 1 ano, 2 antes da pandemia, tá? Tudo que você fez e realizou na sua vida até hoje. Diga-me, ou pense por um instante, o que você fez na sua vida que, de fato, ao realizar, você falou: estou satisfeito e não preciso de mais nada? Você consegue pensar em alguma coisa assim, nesse nível? Estou completamente satisfeito e não preciso de mais nada. Você pode me dizer? Acho difícil. Acho difícil. Por outro lado, em toda a trajetória da sua vida, você correu atrás do quê?
O que você queria? Pelo que você lutou? Qual era o seu sonho? Ou o que você achava que te faria estar satisfeito? E você foi atrás disso, pode ter conseguido ou não. O ponto é que, tendo conseguido, talvez bateu isso que você falou, cara, eu não posso dizer, porque eu corri a vida atrás disso, e quando eu alcancei isso, parafraseando o pregador, né, Eclesiastes, eu vi que era vaidade, não era nada, não me preencheu. Você teria alguma coisa assim, que eu passei a vida e não consegui, e aí me frustrei, me decepcionei? Muito bem. Talvez cada um de nós aqui tenha 2 ou 3 exemplos. Qual a sua idade? Eu tenho quanto, Cláudio? 39. Eu esqueço. Depois dos 30. Eu tenho 39. Qual é a sua idade? Quantos de vocês, mesmo com pouca ou muita idade, chegaram em momentos da vida que você falou assim, cansei, estou cansado, não aguento mais, porque nada me satisfaz. Talvez você não sabia que era por isso que estava cansado, mas era por isso, porque nada está preenchendo, nada satisfaz. Irmãos, todo mundo aqui tem uma história assim, algumas piores do que outras, mas todo mundo tem. Um cansaço, um enfado, um desgaste com a própria vida, e assim, e agora? O que eu vou correr atrás do que agora? Pensou nisso? Agora você imagina ficar 800 anos fazendo isso. Você imagina ficar 900 anos fazendo isso. Sabe? Tipo, sei lá, de 20 em 20 você tem um projeto que em 20 anos eu vou ter tal coisa, e ali eu estarei satisfeito. E você chega lá e fala, eu não estou satisfeito. E você fica 900 anos fazendo isso. 900 anos fazendo isso. E mais, não somente frustrado com a própria vida, mas frustrado com a própria existência e com a terra. Por quê? Porque você está vivendo numa terra que foi amaldiçoada pelo Criador. Então, irmãos, aquele pessoal, assim como a gente hoje, né, mas aquele pessoal, eles viviam numa terra de sombras, numa terra amaldiçoada. A perversidade, mal e sofrimento no mundo era algo quase que tocável. E inclusive a própria natureza, e aqui, irmãos, o meu convite, inclusive para vocês, é para que deixemos de sermos, para que deixemos de ser românticos em relação à natureza. Sabe, é muito bonito, o pessoal naturalista, né? Naturalista, tem aquele programa, né, Largados e Pelados, e o cara fica lá, e ele vai sobreviver na selva, né? Irmãos, a selva quer te matar. Não seja bobo, não seja romântico, porque é natureza, coisa maravilhosa. Não, a natureza quer te matar. A natureza tem plantinhas e frutinhas lindas que estão doidas para que você coma aquilo. E morra. Morra, miserável, porque você é pecador. Sabe, se a natureza pudesse falar, ela falaria isso. E morra. O que eu quero dizer? É que a natureza, o pessoal romantiza, né, a natureza, mas a natureza, ela não, a natureza crua, não foi criada como habitat para o homem. Deus cria tudo, cria a natureza, e depois à parte prepara um jardim. Um jardim, a natureza crua não é para a humanidade. E ele vai dizer, olha, domine a natureza, ou seja, expanda o jardim, porque a natureza está desorganizada, o jardim está organizado, vocês vão organizar o jardim, porque vocês são os meus representantes na terra, são a minha imagem e semelhança, vocês apontam que existe um rei maior, vocês vão ampliar o jardim, dominando e organizando o caos. A natureza é o caos, e o ser humano está vivendo no caos, tá? Então, em todo esse ambiente, a vida pode ser simplesmente insuportável. Inclusive é por isso, aliás, que nós temos a confissão de um homem, no meio de todo esse processo.
Vejam comigo o verso 29 do capítulo 5. Finalzinho do 29. Bom, posso ler ele todo. Pôs o nome Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o quê? Lameque está dizendo: olha só, vocês aí, século 21, né, com iPhone na mão, está achando que isso aqui era bom? Isso aqui é amaldiçoado. O Senhor amaldiçoou isso aqui. Só que eu ainda creio na promessa que ele fez. E essa é a ideia do nome de Noé. O termo Noé, ele é uma afirmação, ele é meio que uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Assim, seria este, ou você pode fazer como uma afirmação, será este o que vai tirar a fadiga e o cansaço? Mas fadiga e cansaço de quê? Do trabalho. Mas por que fadiga e cansaço do trabalho? Porque foi amaldiçoado lá no Éden, lá no Gênesis 3, e depois que provou o sangue humano, piorou. A maldição de Deus renovou sobre a terra. Então, a vida lá não era fácil. Você tem então Caim, o mais amaldiçoado, que é mais amaldiçoado do que a própria terra que ele está pisando, e você tem na linhagem de Caim os inventores dos avanços tecnológicos. Os filhos de Caim criaram instrumentos, criaram metalurgia, foram os criadores de tendas, ou seja, o início de uma construção de sociedade e de cidade, inventores de, quando você pensa em tenda, assim, é lógico que eles não foram arquitetos formados na UFRJ, mas quando você tem a ideia de alguém que arquiteta a construção de tendas para que a humanidade more junto, a consequência mais à frente natural é que essa tenda, a família se torne maior, a tenda precisa crescer e você começa a ter que desenvolver tecnologia. É o ser humano dotado de inteligência por Deus para a criação de tecnologia. Arquitetura, construção, a criação de gado. Você tem a ideia de alimento alimento e riqueza. Só que o texto diz que isso veio da linhagem de Caim. De Caim. Ou seja, todas as criações culturais são feitas pelo homem, só que no estado de queda. Feitas no contexto de maldição. Qual foi o contraste aqui do capítulo 5? Agora sim, 7ª geração. Diante de tudo isso que eu falei, quando você olha para o capítulo 5, quem é o homem mais feliz do capítulo 5 de Gênesis? Quem é o homem mais feliz? Enoque. Por quê? Oi? Andava com Deus e você percebe que na 7ª geração de Adão, há uma ruptura. Fulano viveu 800, morreu. 900, morreu. 800, morreu. 700, morreu. Enoque. Ele é o mais feliz, porque foi embora mais cedo. Enoque foi embora antes, ele é o mais feliz. Só que é o seguinte, aonde está a quebra? Enoque morreu? Enoque não morreu. Você tem 2 relatos apenas de homens que não morrem, mas são colocados, colocados diante do Senhor. Enoque e, lá na frente, Elias, profeta Elias, tá? Então você vem numa sequência, morreu. Não morreu. Não morreu. A questão é, por que ele foi embora? Por que ele não ficou nessa terra? O próprio descendente dele depois vai dizer, essa terra aqui é amaldiçoada, não é? Será que você é o cara? Por que ele foi embora? Irmãos, porque existia algo melhor do que essa terra. O quê? O relacionamento com o Criador. Era melhor estar com Deus. Bom é estar com o Senhor, como diz o salmista. E aí eu falava sobre a epopeia de Gilgamesh. Existe então um tema recorrente da narrativa mitológica das nações que estavam em volta de Israel. Qual era o tema recorrente? A busca da imortalidade.
Busca pela imortalidade. O que todo homem e mulher, né, que homens, né, todo mundo, sempre quis? Gente, não morrer, principalmente se você tem um Airbook, uma MacBook, sei lá como é que fala o nome do negócio, sabe? Se tu tem um PlayStation, 4 ou 5 já que tem, gente? Eu não sei. 5? Se tu tem um PlayStation 5, tu não quer morrer. Não é diferente da turma aqui, não quer morrer. O ponto é o seguinte, você tem esse tema recorrente, tá? Então, o Gilgamesh era um sujeito que ele estava atrás de uma erva, de uma planta, que ia trazer para ele imortalidade. E aí, a epopeia vai falar sobre as aventuras dele para conseguir essa planta, só que na epopeia diz que na última hora, quando ele ia ter acesso à semente, à planta, né, à erva, uma serpente comeu a planta. Tem que ser mito mesmo, né? Serpente comer planta, mas tudo bem. Mas uma serpente comeu a planta e o Gilgamesh, ele perdeu ali o dom da imortalidade. Como é que a Bíblia diz que o ser humano perdeu a imortalidade? Havia uma árvore da vida, que era acessível, e diferente de Gilgamesh, o Gilgamesh perdeu a imortalidade porque ele foi azarado. Porque a serpente comeu a planta. O ser humano, ele perde a imortalidade por causa do pecado. Só que nesse trecho, a gente vê pela primeira vez, a gente percebe flashes do evangelho nascendo, ou surgindo. Por quê? Pela primeira vez, desde que o homem caiu, você tem a notícia de que a vida eterna é ainda acessível, porque tem um cara que não morreu. Ele viveu 365 anos e andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, isso é vida eterna. Não teve morte. Não morreu. Você tem um flash aqui do Evangelho. Ou seja, mesmo fora do jardim do Éden, ainda existe um acesso. Ainda existe um acesso à não morte. Ainda existe um acesso ao sonho. E o que é melhor, veja, ele não morre, mas ele não continua na terra amaldiçoada. Ele é tomado por Deus, porque é melhor estar com Deus. O ponto é o seguinte, tem uma saída ainda. Mas você tem que andar com quem para ter essa saída? Com Deus. O texto é claro aqui. Tem uma saída, mas você tem que andar com Deus. A pergunta é o seguinte: com quem os homens andam hoje? Com quem ou com o que a humanidade se relaciona hoje, agora? Se relaciona com a terra, desconectado do céu e desconectado do Deus que é Espírito. Então, o homem, ele não vive mais em nenhuma ligação com o eterno, mas sim, a ligação humana é com a terra amaldiçoada a ponto de o meu fim me fará um com o pó. Me relaciono com o pó. Irmãos, nós não somos nada nesse sentido, por causa do pecado. Por causa do pecado, por causa do amor ao pecado. Então, a vida é miserável para todos que tentam viver apenas a partir do imanente, sabe? Sem a presença de Deus, pessoas que tentam viver sem a presença de Deus, e a partir do que é finito. Então, se você acha que vai extrair da vida, aliás, se você vai extrair vida do chão, tu está perdido. Porque é só com Deus que tem vida eterna. E como eu falei, o que a terra produz no ser humano hoje é fadiga, cansaço e esgotamento. Sempre que você tentar ganhar sentido a partir da terra, e o que seria tentar ganhar sentido para a vida a partir da terra? Por exemplo, a sua razão autônoma, sabe? Você é um ser
orgulhoso, cheio de si, que definitivamente é o detentor da verdade e é quem decide o que é certo e errado e é quem cria as próprias leis, e ai do seu vizinho ou da sua família se não andar conforme as suas regras. Você está tentando ganhar sentido a partir da terra. Tu tá, como diz um pastor mineiro, estava aqui na ponta da língua, um termo engraçado. Está perdido. Está perdido. Quando você tenta ganhar sentido a partir da terra com os valores, ou tendo para si os valores da sociedade, está ralado. É que esse pastor fala, tu está ralado. Tentar viver a partir da terra, você está ralado. Os valores da sociedade secular, quando você tenta ganhar sentido através de projeto político, quando você tenta ganhar sentido para a vida através da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua carreira, dos seus estudos, não importa aonde você vai botar a fé, tudo isso é terra, tudo isso é terra. E você poderia continuar vivendo 900 anos, você seria o ser mais infeliz e miserável da terra. Por isso, irmãos, quando Deus, lá no verso 3 do capítulo 6, diminui a idade do homem, você pensa, Deus está punindo de novo. É muito interessante como é que, com Deus, as coisas não são assim. Você tem, ao mesmo tempo, uma justiça sendo exercida, mas que também gera graça. Que também gera graça aqui. Tudo isso me fez lembrar uma música, que a tradução dela é o seguinte: não há tempo para nós, não há lugar para nós. Que coisa é essa que constrói nossos sonhos e ainda assim vai para longe de nós? Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Não há chance para nós. Está tudo decidido para nós. Esse mundo tem apenas um doce momento, morte, reservado para nós. Quem quer viver para sempre? Quem ousa amar para sempre? Quando o amor deve morrer? Fred Mercury. Ninguém quer viver para sempre num lugar em que simplesmente você não tem satisfação e felicidade. No entanto, a vida de Enoque afirma que os que andam com Deus neste mundo apóstata experimentarão vida e não morte. Vou repetir. A vida de Enoque, em todo esse contexto, aponta para uma esperança. Os que andam com Deus neste mundo apóstata ainda experimentarão vida e não morte como realidade final. A pergunta é, como? Como? Irmãos, nós temos tanto em Enoque quanto em Noé duas figuras que nos apontam e nos levam para o Evangelho. Eu imagino que vocês estejam assim muito curiosos, né, com o início do capítulo 6. Confesso que a minha preocupação é apenas o tempo, o nosso tempo, tá? Mas eu prometo a vocês que na sequência do sermão eu volto com mais detalhes ao início do capítulo 6, porque eu li e fazia parte do meu plano falar sobre ele. Mas num resumo geral, tendo tudo isso aqui como a beira do juízo, nós temos a ideia de que o ser humano, com uma vida social construída, de alguma forma se torna o pior, ou se aproxima do pior do que ele poderia ser. A ideia de que seres humanos, eu não vou entrar na discussão agora aqui hoje, porque não vai dar tempo, o que seriam esses nefilins, esses gigantes? Inclusive o próprio termo gigante aqui no hebraico,
ele é um termo que ele vai depois ser traduzido como gigante, mas a raiz do termo é caído. Caído, e não gigante. A raiz do termo é caído. Mas chega ao ponto em que homens, vou chamar de seres, tá? Seres que têm como essência a queda, se tornam os governantes, os reis, os valentes, os heróis. Então você tem aqui a beira do juízo acontecendo. A beira do juízo. O Senhor cansou. O Senhor simplesmente cansou. A ideia de arrependimento aqui, irmãos, sim, Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. A ideia aqui é uma expressão antropopática. Antropopatia. Que negócio é esse? É uma maneira de se expressar. Como é que eu vou explicar isso? É uma maneira de expressar um sentimento de forma compreensível ao homem. É como você pegar uma criança de 3 ou 4 anos e assim, não adianta você querer corrigir ela como uma criança de 10 ou 12, né? Ou dizer o que você está sentindo, decepcionado porque aquela criança de 15, aquele adolescente de 15 anos fez alguma coisa, você ficou muito decepcionado. Para expressar o mesmo sentimento para uma criança de 3 anos, você vai ter que usar outra linguagem, de outra maneira, criando empatia com a criança. Então, Deus, que é soberano, Ele manifesta a nós um sentimento que nos é familiar, mas que não é uma essência real dele, mas que se não fosse assim, nós não entenderíamos. Entendem? Quando ele diz, estou arrependido, quer dizer, é assim. E, cara, imagina você ouvir, vamos lá. Imagina você ouvir da tua mãe, assim, eu estou arrependido, eu devia ter te matado, devia ter te abortado. O peso disso. Agora você imagina o Criador falando isso para a gente. Eu vou acabar com isso tudo. Eu vou resetar. Eu vou resetar. Porém, verso 8, o verso 8, ele confirma que Lameque, o outro Lameque, não é mais o Lameque da geração de Caim, mas agora da geração de Sete. Ele confirma que o Lameque estava certo. É esse aí. Esse é o da linhagem. Quando diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi receptáculo de graça. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aí nós temos uma expressão que se repetiu. Noé andava com Deus. Você tem a mesma expressão. E por isso, irmãos, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, é interessante quando vocês perceberem expressões que se repetem, marquem essas expressões, porque elas se repetem, ela tem motivo para isso. Uma expressão que se repete. Ela aparece primeiro com o homem que o prazer dele era no próprio Senhor a ponto de não ser mais. Por quê? Simplesmente assim, oi Enoque, tudo bem? Tudo bem. Já viram aquele meme? Aquele cabeludo que fica assim? Já não é. Cadê o Enoque? Já não é mais o Enoque. Já não está mais aqui. O Senhor tomou para si. Só que tem um segundo homem que está num contexto de juízo de Deus e que também anda com Deus. Só que esse segundo homem, o Senhor vai usar para manter a sua promessa como fonte de graça e misericórdia. Noé. Ele poderia levar Noé também. Por que se ele levou o Enoque, por que não levou o Noé? Porque Deus tem um plano. E Ele vai cumprir esse plano até o fim. Noé vai ter 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E lá na frente nós vamos descobrir que Sem, o filho mais velho, é o que vai manter a linhagem da promessa de Deus. Né? Já ouviram falar que os nazistas são antissemitas? Por quê? Mas que semita? Que negócio é esse? É Sem. É que Hitler era contra o filho de Noé. Sem.
Antissemitismo, 100, que vai gerar linhagem depois de Abraão e sua descendência. Deus tinha um plano. E o plano de Deus era pegar o seu filho, que é maior e melhor do que Enoque, que é maior e melhor do que Noé, que andava com ele desde a eternidade alfa e desde o tempo. E no momento do tempo, pendurado no madeiro, fazendo valer a lei em Deuteronômio, sendo feito maldição ali, ele já não anda, diferente de Enoque, ele já não anda mais com Deus. Mas não é porque ele já não é, porque o Senhor o tomou para si, é porque o Senhor o abandonou. Jesus Cristo é aquele que deixa de andar com Deus, para que nós possamos andar no lugar dele. E ele vence a morte, ressuscitando, se fazendo um conosco, assim como ele é um com o Pai, lá em João 10:30 ele afirma, se fazendo agora um conosco e dizendo, olha, agora através de mim, andando em mim e por mim, como eu ando com o Pai, vocês andarão com o Pai. E sabe qual é a consequência disso? Olhando para Enoque de novo, é que alguém que não é, tudo bem, Enoque não morreu, vocês vão entender a metáfora, mas alguém que não é alguém que simplesmente se abandonou para viver conforme, não mais a sua razão autônoma, mas conforme o próprio Deus. É alguém que vai afirmar, como o apóstolo Paulo falou, eu não vivo mais. Não existe Paulo. Vocês podem me bater, vocês podem me cuspir, vocês podem falar mal de mim pelas costas, porque assim, morto, e aí aqui, com toda a vênia, parafraseando uma casa de Game of Thrones. Me ajuda aí, gente. Os mortos, o que está morto, Greyjoy. O que está morto não pode morrer. Por quê? Porque já não sou eu. Porque o Senhor me tomou para si. Porque o Senhor me tomou para si como? No Filho dele. Se não fosse o Filho dele, que veio ao mundo porque Noé foi mantido, estaríamos perdidos. Talvez não mais vivendo 800 anos, mas vivendo com muita dureza. 100, 120 anos e morrendo amargurados, indo para o inferno. Mas o cristão é aquele que já não é, porque o Senhor o tomou para si. Se você procura algum outro motivo para ficar feliz essa semana, maior do que esse, você tem algum problema. Você tem algum problema. Porque você quer motivo para sorrir maior do que esse? Eu já não sou, porque o Senhor me tomou para Ele, no Filho dEle. Então que a gente viva de acordo com essa verdade. Se você sentir que alguém está te ferindo, olha só. Como é que é? O que está morto? Cara, morto não sente nada. Se você tem dívida, se você tem problemas com família, com vizinho, com trabalho, sei lá. Sabe? Se alguém te chama do que quer que seja que te chamem. Sei lá, caloteiro. Primeiro, eles não estão chamando você, porque você já não é. Eles estão chamando Jesus. Sabe? Eu digo num contexto lógico que você está numa situação que não consegue resolver o problema, mas se a pessoa te chama de qualquer coisa, estão chamando Jesus. E deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus não tem problema nenhum de ser chamado de qualquer coisa.
Jesus não tem problema. Sabe aquele alvoroço que foi, e que normalmente é todos os anos, né? Com aquele grupo de comédia aí de YouTube que fica fazendo videozinho de Jesus gay, Jesus maconheiro, sabe quem que eu estou falando, né? Maria, mãe de Jesus, como uma prostituta, né? Enfim, que diz que é noiva de José e aparece grávida e diz que fica afirmando que é virgem, sabe? E aí vai os crentes, pelo amor de Deus, meus irmãos, vai os crentes, e dão um ibope, gente, é exatamente, como é que chama, clique, sei lá, clique, isso aí, é isso mesmo. Quem está fazendo eles ganhar dinheiro somos nós, os bobos, que ficamos realmente achando que Jesus está preocupado com o negócio. Gente, Jesus morreu pelado, desculpa a expressão, mas eu tenho que falar isso para chocar e para botar peso no negócio, com pelos pubianos expostos, e vocês estão preocupados que estão chamando ele de bichinha? Gente, morreu com pelos pubianos expostos e eu fico triste porque chamaram ele de bichinha. Tu fica triste porque te chamam de qualquer coisa ou porque te tratam mal. Você já não é. A questão é que você vai começar a ficar mais feliz nessa terra quando você desistir de ser feliz a partir do que essa terra oferece, para viver completamente no que o Senhor oferece, que é uma vida nele. Vamos orar?